Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen do blog Que Vida do Mundo e hoje eu venho fazer mais um vídeo temático. Eu venho falar sobre vingança na literatura. E quando eu penso em vingança na literatura, me ocorrem assim 3 livros. Só que desses 3 que me ocorrem, vou mostrar apenas 2, o outro eu vou deixar para o próximo vídeo. Mas eu vou citar os 3. Os 3 que me vêm logo à mente é O Conde de Monte Cristo, depois Senhora, e o último, O Morro dos Ventos Uivantes. Só que o Morro dos Ventos Uivantes eu não vou mostrar nesse vídeo, vou mostrar no próximo. Eu vou falar de um outro que é Medéia. Vou comentar a parte que interessa ao vídeo desses livros todos aqui. Conde de Monte Cristo é aquela famosa história do Dantes, que ele acaba assumindo o comando de uma embarcação, um navio, não sei muito bem que embarcação que é. Porque o comandante passa mal e ele acaba assumindo toda a responsabilidade e tal. Com isso, quando ele volta a Marsella, né? Porque Marsella, lá no sul da França, o dono da embarcação o promove. Isso gera um ciúme. Isso gera ciúme a um outro marujo lá que tinha pretensão ao cargo. Ele também tem uma namorada de que ele fica noivo, e esta namorada dele, a noiva, ela também é bem quista por um outro fulano lá, ou seja, tem um cara de olho na mulher dele. E esses dois se juntam, os dois sentem inveja do Dantes, um profissionalmente, o outro amorosamente, digamos, e os dois se juntam e armam para cima do Dantes, de modo que no dia do noivado dele ele é preso. Ele é condenado a ser um agente secreto, alguma coisa assim, de Napoleão Bonaparte, porque Napoleão Bonaparte está lá na ilha de Elba, em exílio, e a embarcação realmente parou lá. O capitão o capitão que ficou doente tinha alguma coisa com Napoleão, mensagem e tal, e o Dantes o substituiu, enfim, fizeram armação. E o procurador, não sei muito bem qual é o cargo, que o julgou, sabia que ele era inocente, mas o próprio procurador tinha o rabo preso também com essa história toda de Napoleão. Então ele quis, para se safar a família, ele condenou Dantes. Então ele sabia que o outro era inocente, que ia pagar por algo que não fez, né? Então a gente tem 3 pessoas aí que se mancomunaram e prejudicaram o Dantes. Aí ele foi para a ilha o Château d'If, né, que chama. E eu visitei o Château d'If quando eu fui a Marseille. Eu fiz uma viagem até lá, eu até comentei isso em outro vídeo. E ele fica preso lá. Eu não vou contar a história toda porque é muito longa, mas ele consegue sair de lá, ele descobre um tesouro, um amigo de prisão, né, fala de um tesouro, e depois quando ele sai de lá, ele recupera esse tesouro, ele fica com muito dinheiro, ele se transforma no Conde de Monte Cristo. E ele volta e se vinga de um por um. É enredo de novela da Globo, enredo de filme de Hollywood, enfim. Eu acho que muitos filmes foram baseados neste livro. Aliás, tem um que eu sei que é Um Sonho de Liberdade, foi baseado nesse livro, pelo menos parte do filme, que o cara sai da prisão, vai em busca do tesouro, e eles até fazem referência a este livro no filme. E ele se vinga assim de maneira, parece romance de Sidney Sheldon, sabe? Aquelas tramóias, aquelas articulações que são altamente envolventes, né? Outro livro que eu citei, né, é Senhora, do José de Alencar, e a gente está falando da Aurélia Camargo e do Fernando. Eles tiveram um affairzinho quando ela era pobre, só que ele queria ascensão social, ele era um arrivista. E ela não tinha dinheiro, então ela foi preterida, porque ele queria se dar bem, né? Mas ele gostava dela. Só que depois, né, nessas reviravoltas de novela, mais uma que dá enredo de novela da Globo, né? Eu acho que já foi, alguém já me disse que foi novela da Record, enfim. E ela consegue herança lá, enfim, ela fica rica e o compra praticamente, né? Ela compra o marido, só que ela mantém a identidade escondida. Ela pede para um procurador oferecer dinheiro ao Fernando para se casar com ela. E ele se casa depois que ele descobre que é ela. E ela faz ele pagar tudo, toda a humilhação, todo o sofrimento dela. Então eles ficam neste joguinho, ela humilha demais. A gente fica até com dó dele, mas ela
se vinga bonito, sabe? Ela faz ele comer o pão que o diabo amassou com o ralo. Depois a gente sabe, né? Romantismo e história de amor, Zé de Alencar, a gente sabe que como vai terminar. Mas até terminar ele sofre bem, viu? Eu fiquei com dó até. E o outro livro menos conhecido, mas eu não podia deixar de citar neste vídeo, é Medeia. Aqui também é mais um caso de mulher que se vinga. A Medeia, ela é casada com o Jasão. E o Jasão a abandonou para ficar com uma outra lá, que eu não vou lembrar o nome, né? Acho que é uma princesa de outro reino, não sei o que. A Medeia acho que tinha feito alguns sacrifícios pelo Jasão, que eu não lembro mais. Só que ele a larga, ele abandona pra ficar com uma outra. Ela fica furiosa. E ela faz algo terrível, 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 assustador. Ela mata os filhos e serve os filhos numa refeição. Depois, quando ele descobre, óbvio, né, ele fica horrorizado. Por que a gente fica muito chocado com isso? Porque ela matou os próprios filhos, né? E a gente pensa, nossa, mas que mulher terrível. Não, a gente está na mitologia grega, as vinganças aqui eram de alto nível. A gente fica chocado porque hoje a gente tem uma ideia de instinto materno. Eu não acredito em instinto materno, hein? Eu sei que muita gente vai discordar de mim, mas pra mim, pra ser instinto, pra ser algo biológico, natural, teria que ser 100%. Nenhuma mãe nunca poderia abandonar filho. Se tem uma que abandona, não há que se falar instinto. Abandona no lixo, não cuida, maltrata. E tem muitas que não abandonam, mas maltratam tanto que é pior do que se tivesse abandonado. Então cadê o instinto materno? Então assim, mas a maioria ama. Ok, mas não é instinto. E o fato de não ser instinto, na minha concepção, não quer dizer que seja algo menor, de forma alguma. O amor materno é uma construção sócio-histórica. Hoje em dia parece inconcebível, né, para a maioria não amar o filho e tudo mais. Mas a gente sabe que isso é uma construção social. Tanto é que tem muita mãe que não ama o filho e se sente forçada a amar porque tem toda uma pressão social e tal. Tem essas que abandonam. Então, gente, se tem tudo isso, não há que se falar instinto. Porque instinto tem que ser 100%, é algo biológico. E a gente sabe também que antigamente não havia esse amor todo pelos filhos. Se a gente voltar uns 50 anos atrás, os filhos eram tratados de outra maneira. E isso não depende de nível social. Se a gente voltar séculos atrás, piorou. Então, assim, hoje em dia parece instinto materno, parece algo natural, esse amor incondicional e tudo mais. Mas nem sempre foi assim. Então, se nem sempre foi assim, a gente não está falando de instinto, certo? Para ser instinto tem que ser sempre assim. Gato é gato, se comporta da mesma forma desde sempre, certo? Isso é instinto. O ser humano, não. O ser humano se modifica, ele tem costumes que se modificam. É aquilo que eu comentei nos vídeos que eu comentei o livro de Rousseau, que é Discurso sobre a origem da desigualdade entre os homens. Hein? O homem se modifica a partir do contexto. Então, seus hábitos mudam, suas relações mudam, seus afetos mudam. Então, não há que se falar instinto para esta coisa, certo? Eu sei que muita gente vai discordar de mim. Porque hoje essa questão do amor materno parece algo tão imposto, ainda mais hoje que é uma ditadura das crianças. As crianças parecem que mandam mais que os adultos, né? Na minha época, quando eu era criança, não era assim. Mas hoje parece que eles são pequenos imperadores, né? Tudo fica à mercê deles, tudo é pra eles, tudo... Na minha época já não era assim, quando eu era pequena, não havia esse endeusamento da criança, a criança mandar na casa. Pra vocês verem como é a construção sócio-histórica. Eu tô falando da minha época, quando eu era criança, eu não sou tão velha assim. Imagine anos atrás, décadas atrás e séculos atrás. Então, assim, isso muda muito. Então a gente fica, voltando à Medeia, a gente fica chocado com a Medeia, ela faz isso, mas assim, na época isso era terrível, porque é um assassinato de criança, isso sempre vai ser terrível. Mas era menos pesado na época o fato de ela ser mãe dessas crianças do que é hoje, né? Hoje a gente fica estarrecido. Então a gente tem aqui dois casos de vingança feminina. Da Aurélia a gente não sente medo, né? A gente até se sente assim, recompensado às vezes, né? Quem passou por situação semelhante. Agora da Medeia dá até medo. Aqui no caso do Dantes, a gente fica com aquela sensação, pelo menos foi o que eu fiquei, né? Bem feito, né? Os caras mereceram, foram muito sacanas com ele e ele depois dá a volta por cima. Então,
A vingança assustadora disso tudo que eu citei é só da Medeia, né? Por conta dessas questões todas que eu apresentei. Então, se você conhece outros livros, além de O Morro dos Ventos Uivantes, que é sobre vingança, me indica aqui embaixo para eu fazer mais um vídeo a respeito, ou mais vídeos a respeito desse tema, tá bom? Então, muito obrigada por assistir. Não se esqueça de me seguir no Instagram e no Facebook, que é a página do blog. E beijos!